Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, seja mais uma vez bem-vindo ao estudo, à recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina da Igreja Central de Perus. Como você tem passado? Eu espero que bem e na presença de Jesus. Vamos recapitular essa semana, vamos fazer um resumão, do que foi a lição, daquilo que você viu, e nós aqui vamos mencionar também alguns comentários de Ellen White, sobre o tema da lição, que é cidadania celestial. E antes de nós começarmos o nosso estudo, convido você a fazer uma breve oração conosco. Santo Deus, nós suplicamos a tua misericórdia sobre a nossa vida e que o Senhor venha ser o nosso professor, assim como o Senhor prometeu o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que o Senhor disse. Venha agora nos iluminar e nos encher com o teu Espírito Santo, para que nós, iluminados e cheios do teu Santo Espírito, sejamos em tuas mãos, Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus, ganhadores de alma para o teu reino. Fique conosco, nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, o verso 4. O tema geral do capítulo fala a imitação de Cristo, a simpatia e o altruísmo. O verso 4 nos diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo que lá no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Cidadania celestial. O que você entende por cidadania celestial? O que nós entendemos ser cidadãos, de uma determinada nacionalidade? Para nós sermos cidadãos, daquela determinada nacionalidade, nós temos que nos enquadrar de acordo com a cultura, com os costumes, e com as leis que regem aquele município, aquele estado, aquele país. Tá? Nós temos que estar aí em harmonia com esses três pilares aí, para que nós possamos nos tornar cidadãos daquela localidade para onde nós estamos morando. Tá? Existem os imigrantes, que saem dos seus países por algum motivo e se alojam em outros países que não são o seu país de origem, onde eles nasceram. Então tem que se habituar. E aqui começa na lição 7, e fala assim: a obediência às leis de Deus desenvolve no ser humano um belo caráter, em harmonia com tudo quanto é puro e santo e incontaminado. Na vida de uma pessoa, assim fica evidente a mensagem do Evangelho de Cristo. Aceitando a misericórdia de Cristo e sua cura do poder do pecado, ele é posto na devida relação para com Deus. Seu coração, purificado da vaidade e do egoísmo, enche-se do amor de Deus. Então começa já a preparação para que você e eu nos tornemos cidadãos do reino celestial. Tá? Quando nós colocamos Jesus como acima de tudo, eu não vou nem falar como primeiro de todos, porque aí nós vamos estar qualificando ou quantificando, e Jesus tem que estar acima de tudo isso. Quando ele está entronizado no trono do nosso coração, ele é o único que reina no nosso coração, nós estamos nos tornando o quê? Semelhante a ele. Quando não existe vaidade, quando não existe egoísmo, quando não existe orgulho, quando eu não penso em mim mesmo, quando eu penso nos outros e no bem-estar dos outros, eu me torno semelhante a Jesus, e aí assim automaticamente eu me torno um cidadão do céu. Nossos deveres diários devem ser alegremente cumpridos. Nosso principal dever é revelar em palavras e na conduta uma vida que manifeste os atributos do céu. Por isso que nós começamos lendo esse verso. Mas como assim?
Romanos 15, capítulo 15, verso 4, tudo quanto no passado foi escrito. A Bíblia é um manual que deve ser lido diariamente, tá? Pois aqui me mostra como verdadeiramente vive um filho de Deus, como verdadeiramente vive um cidadão da Canaã celestial e da nova terra transformada. Tá? Um cidadão que é a imagem e a semelhança de Jesus, não somente fisicamente, tá? Mas mentalmente, moralmente, ele é um ser completo. Mente, coração, alma, espírito. E aqui está o guia, o manual, que infelizmente nós deixamos muitas vezes, né, pela correria, pela agitação, né, pelos muitos afazeres, nós deixamos de lado, né, ou lemos assim um versículo só, Jesus chorou, fechamos e saímos para nossas atividades. Tá? É um privilégio termos a palavra de Deus, um privilégio que infelizmente nós não estamos dando o devido ou real valor para esse manual que é apto, né, para que nós nos darem todas as informações para que nós sejamos em Cristo Jesus salvos. Em seu dom ao mundo, o Senhor revelou quanto está desejoso de que apresentemos em nossa vida as insígnias de nossa cidadania celestial, deixando que todo raio de luz que temos recebido resplandeça em boas obras para com os nossos semelhantes. Eu confesso que muitas vezes é difícil, né? Nós temos empatia, nós temos compaixão, né? Às vezes o nosso próximo, o nosso semelhante, né? Como nós costumamos dizer aí em modo geral, ele começa a encher a paciência, né? Por assim dizer, e aí você fala, nossa, mas como é difícil! E aí nós vamos fazer um paralelo aí. Agora imagine Jesus, toda vez que se Jesus ficasse com a paciência esgotada, todas as vezes que nós cometemos um erro ou uma falha, ele ficasse com paciência esgotada, aí de nós, o que seria de nós? Mas graças a Deus, Jesus, ele é um Pai amoroso, tá? Que está de braços abertos, de mão estendida, com o braço estendido, para o quê? Nos dar forças quando nós estivermos fracos, nos levantarmos quando porventura nós tivermos caído, tá? E ele fala pra gente, filho, filha, não se preocupe, eu estou aqui. Coloque todas as suas esperanças em mim. Não tem como dar errado. Modelo de conduta. Assim como existem os manequins, né, nos desfiles de moda que servem como modelo ali para fotos ou para roupas ou algo parecido, existe também um modelo de conduta, tá? Leis, regras, estatutos, né, que regem aí o modo de vida do ser humano. E existe também, na palavra de Deus, um modelo de conduta do cidadão do céu. O povo de Deus, o verdadeiro Israel, embora disperso por todas as nações, é apenas peregrino na terra. E a sua pátria, a nossa pátria, está no céu. O povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas. Ele deve atingir o padrão mais elevado, deve separar-se do mundo e então Deus declara: eu o receberei como membro de minha família real, filhos do Rei Celestial. Como crentes, na verdade, devemos na prática ser diferentes do pecado e dos pecadores. Nossa cidadania está no céu. Então, se no meu coração tiver pelo menos uma manchinha, por minúscula que ela seja, voltada para a idolatria, para o orgulho ou para o meu próprio eu ainda não estou apto para ser o quê? Um cidadão do céu, um cidadão da nova terra. E quem é o único capaz de fazer isso? Jesus.
E para isso acontecer, eu tenho que estar constantemente em oração, em comunhão com Ele e buscando a Sua palavra, para que, através da Sua palavra, a Sua leitura, eu coloque em prática na minha vida e assim eu me torne a cada dia mais dependente de Jesus, para que coloque a Sua palavra em prática e assim eu seja habilitado, nós sejamos habilitados para nos tornar cidadãos do céu e da nova terra. Cristianismo, amigos, existem muitas pessoas que não sabem o que isso significa. Não é algo posto no exterior, é uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Toda vez que o nosso dia começar, nós devemos colocar a nossa vida, aquelas horas que Jesus nos concede em Suas mãos, para que nós sejamos usados por Ele, para a honra e glória dEle, para alcançar pessoas que ainda não o conhecem. Como diz o texto aqui, existem inúmeras pessoas que ainda não sabem o que significa cristianismo. Então compete a nós, como representantes de Jesus, mostrar que cristianismo são aquelas que lavam as suas vestiduras, lavam o seu coração no sangue do Cordeiro e se tornam semelhantes a Ele. E sendo semelhantes a Ele, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações vão testemunhar do Deus verdadeiro a quem nós servimos. Esse Deus que deu a sua vida por você e por mim lá na cruz do Calvário. E por esse amigo também. Permaneçam firmes no Senhor. A verdade de Deus obedecida, o viver segundo toda a palavra divina, só isso é suficiente para qualquer de nós subsistir nos tempos maus. Ao alcance de todos, encontram-se oportunidades e vantagens para fortalecer as faculdades morais e espirituais. A mente pode expandir-se e enobrecer-se, e deve ser levada a demorar-se em coisas celestiais. A menos que ela vá em direção do céu, se tornará presa fácil da tentação de Satanás para empenhar-se em seus projetos e empresas mundanos, que não têm ligação especial com Deus. Nós, como diz o salmista, nós nascemos em pecado, vivemos num mundo de pecado e rodeados por pecadores. Nós também somos pecadores, tá? E muitas vezes a nossa mente tem por hábito, demorar-se no nosso bem-estar. E quando isso acontece, eu não consigo enxergar mais nada. Até mesmo o meu próximo, meu irmão que está ali, minha irmã que está ali, passando por algum problema, por alguma necessidade, porque eu estou cego e não consigo ver além de mim mesmo. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus e suplico pela misericórdia e a atuação do Espírito Santo, aquela cegueira vai se dissipando. Jesus toca nos nossos olhos do coração, nos olhos da nossa mente, nos nossos olhos físicos, tá? Estamos vendo já Jesus de uma forma mais clara e com isso temos condições também de ver a necessidade do meu irmão, do nosso irmão. Aí assim, vendo essa necessidade, quando começarmos a ver essas pessoas da maneira que Cristo vê, nós também deixaremos de olhar para nós mesmos e aí vamos fazer o quê? Fazer as mesmas obras que Cristo fez. Ajudar o aflito, ajudar o necessitado, levar uma boa palavra no seu tempo. Para isso, necessitamos o quê? Hábito de oração, hábito do estudo da palavra, hábito de congregar na casa de Deus. Tem os cultos, tem os determinados dias, tem as semanas especiais de oração, tem os cultos nos lares, temos os pequenos grupos, temos os cultos jovens. Essa é a maneira que nós temos de permanecer firmes de forma individual e de forma coletiva, com a nossa família e com a nossa família espiritual, que são os nossos irmãos. Alegrem-se no Senhor. O espírito de trabalho desinteressado pelos outros proporciona profundidade, estabilidade e amabilidade cristã ao caráter.
trazendo paz e felicidade ao que possui. Nós, por incrível que pareça, nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando nós socorrermos os outros, quando nós auxiliarmos os outros e quando nós repartirmos Jesus com outras pessoas. Aí sim vai ter aquela verdadeira alegria que brota de um coração onde Jesus habita. Os que desse modo exercitam as virtudes cristãs crescerão e se tornarão fortes para trabalhar para Deus. Então, fica a dica: trabalhar pelos outros, mostrar Jesus para os outros. E com isso, esse é o exercício que vai nos fazer o quê? Fortes cada dia mais, tá? A única maneira de crescer na graça é fazer de maneira desinteressada o próprio trabalho que Cristo nos ordenou. Empenhar-nos na medida da nossa habilidade em ajudar e abençoar os que precisam do auxílio que podemos dar. Ai, mas eu não sei fazer muita coisa. Você pode sim, eu posso também. Jesus pode fazer muito quando nós nos colocarmos em suas mãos. Você e eu, nós somos ferramentas poderosas para alcançar essas pessoas, para fazer a obra de Jesus. Outro trecho muito interessante do nosso guia de estudo é: o amor ao ego, esse é o que destrói a paz. Quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu penso somente em mim, nos meus próprios interesses, a minha paz ela já está comprometida. Mas quando eu começo a direcionar essas forças do meu amor a outras pessoas que estão ao meu redor, a paz de Cristo preenche todo o nosso coração. Pensem nessas coisas. Se a mente é educada a meditar nas coisas celestiais, o apetite não será satisfeito com o que é vulgar e comum. Devemos nos lembrar de que o Senhor está disposto a realizar grandes coisas por nós, mas precisamos estar dispostos a receber coisas esvaziando o coração de toda autossuficiência e confiança em si mesmo. Só o Senhor deve ser exaltado. Honrarei aqueles que me honram, diz o Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Como Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tá? Que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Pensai nas coisas lá de cima, lá do alto, onde habita o Pai das luzes. O segredo do contentamento, quinta-feira, e assim estamos quase encaminhando para o finalzinho. A religião pura traz felicidade. A religião pura traz contentamento. A piedade é proveitosa para esta vida e para a vida futura. Aquela inquietação e aquele descontentamento que leva a irritação e queixas são pecaminosos, mas o descontentamento consigo mesmo que induz o mais diligente esforço por maior aperfeiçoamento da mente para mais amplo campo de utilidade é digno de louvor. Esse descontentamento não termina em decepção, mas em reunir as forças para mais elevado e extenso campo de utilidade. Então, quando nós vivemos a religião pura, quando nós vivemos a religião verdadeira, que é a religião que Cristo nos ensina, nós vamos ter o quê? Paz, nós vamos ter tranquilidade, e as pessoas que não têm ainda o privilégio de conhecer esse Deus a quem servimos, vão ver que essa paz, essa tranquilidade em nós é irradiada e eles vão ter o desejo de querer conhecer esse Deus a quem nós servimos. Precisamos de uma finalidade na vida, viver com um propósito. Que Deus nos ajude a ser abnegados, menos preocupados com nós mesmos, mas esquecidos do nosso eu e dos interesses egoístas, e fazer o bem. Não pela honra que esperamos receber aqui, mas porque esse é o objetivo de nossa vida e corresponderá ao fim da nossa existência. Ai, mas eu não vou ser, como podemos dizer, eu não vou ser reconhecido, não vou ser valorizado pelo esforço. Meu amigo, minha amiga,
Nós não devemos buscar esse mérito aqui. O único que deve ser reconhecido, o único que deve ser valorizado, o único que deve ser glorificado é Jesus, unicamente Ele. Eu, você e qualquer outra pessoa, nós devemos ficar agradecidos porque Jesus está nos usando como ferramentas para esse fim. Levar meninos, meninas, jovens e adultos aos pés de Cristo e consequentemente, para o reino eterno. Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora apoiem-se no próprio esforço para obedecer sua lei, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação, sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita o coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e a alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Jesus. Os que se esforçam para obedecer todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. Somente com a ajuda divina, eles serão capazes de permanecer firmes. Todos aqueles que querem seguir e servir fielmente a Jesus, a Deus, vão enfrentar zombarias e vão enfrentar perseguições. Você e eu, nós não temos sequer 1 grama, 1 milímetro, ou seja lá qual foi a menor unidade de medida ou de peso, de força para resistir a isso. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, você e eu, só podemos ser vitoriosos pedindo forças do alto, pedindo forças do Pai da Luz, para que nesses dias, quando esses dias chegarem, e eles vão chegar, nós estejamos permanecendo firmes, dando testemunho do nosso Deus e Pai Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Jesus, nós te damos graças porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos testemunhas do seu amor, sermos suas testemunhas, sermos suas ferramentas para alcançar e conquistar pessoas para o seu reino. E nós te pedimos, o tempo ele está próximo e, como diz a lição, muitos vão enfrentar zombaria, muitos vão enfrentar oposição. E desde já suplicamos força do teu poder, força do Espírito Santo para permanecermos firmes e leais ao Senhor, custe o que custar. Por favor, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos tirou das trevas para a sua luz e que estejamos vivendo essa luz e espalhando essa luz ao máximo possível de pessoas para o teu reino, que elas sejam ganhas. Nós oramos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém.